Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos orar para iniciar a nossa aula. Feche os seus olhos e me acompanha, certo? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada porque mais uma vez podemos estar juntos para estudar a Sua palavra. Que o Senhor abençoe grandemente esta aula, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós temos estudado sobre a vida de Jesus. Já falamos sobre quando os anjos anunciaram que Maria ia engravidar. Já falamos sobre o nascimento de Jesus. E agora vamos falar um pouco sobre a adolescência de Jesus. Tudo está aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, ó, depois lá mais da metade da Bíblia para frente, nos 4 evangelhos, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos falam sobre a vida, o nascimento, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição. Certo, crianças? Então vamos lá? Jesus, hoje na nossa história, já era um adolescente. Ele tinha já 12 anos. E Jesus era muito trabalhador, sempre muito responsável, muito obediente e muito trabalhador. Sempre um bom exemplo. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Lá em Lucas, que é um desses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. No capítulo 2, no versículo 52, diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha só, era uma criança que conforme ia crescendo, crescia em sabedoria. Por quê? Porque ele estudava muito tudo aquilo que dizia respeito a Deus. Ele ia à escola, aprendia a ler, a escrever, assim como todos nós, como vocês também vão à escolinha. Mas ele também aprendia muito sobre Deus. Ele lia as escrituras, ele ouvia muito. Mas você pensa, mas ele era o filho de Deus. Sim, mas ele estava na terra como uma criança. E ele ouvia também. E ele sabia muita coisa também. E ele ia se desenvolvendo. E como era uma criança muito comportada, uma criança muito educada e uma criança muito obediente, então não tinha quem não gostasse dele. E ele dava sempre um bom exemplo. E a Bíblia disse isso, lá em Lucas 2, no versículo 52. E ele trabalhava também, não era preguiçoso não, porque José, ele era carpinteiro. José, o que era o carpinteiro? Ele trabalhava com móveis, mas com móveis grandalhões, aqueles móveis de madeira bem grossa, bem rústica. Então ele fazia esses mesões grandes, tipo essa mesa até que ele está trabalhando. Então eram mesas grandes, fazia carruagens, fazia tronos, mesões para aqueles banquetes com um monte de gente, fazia cadeiras muito grandes, porque os móveis que eles usavam naquela época eram móveis muito grandalhões mesmo, não eram como os nossos, mais delicadinhos, aquele sofá estofado, bonitinho, não. Eles eram os eram maiores, não mais grande que tá errado. Eram maiores, bem rústicos. Então ele trabalhava com carpintaria e Jesus também o ajudava. Mesmo um menino, mas um menino sempre consegue trabalhar e fazer bastante coisa ainda. E ele era muito útil e sempre ajudava José no trabalho. Claro que ele também brincava, devia ter o tempo dele para brincar, para se divertir, mas era muito trabalhador e muito esforçado. Naquela época, uma vez por ano, eles iam para a igreja, porque ficava muito longe. Não era como hoje, que nós temos várias igrejas em tudo quanto é cidade. Eles tinham a sinagoga, uma igreja que ficava longe. Eles se reuniam aonde eles moravam. Tá? Eles se reuniam, estudavam a palavra de Deus, mas os templos eram poucos os que eram construídos. Então eles iam uma vez por ano na festa da Páscoa. Era uma festa muito importante que tinha e todas as multidões, os cristãos se reuniam e faziam aquelas viagens longas de vários dias, mas eles iam acampando e aí juntavam as famílias e faziam aquelas viagens longas, porque como nós já dissemos em outras histórias, eles não tinham carruagem,
não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha trem. Então eles tinham que ir com animais, com burrinhos, com camelos e fazendo essas viagens longas deles. Mas eles se divertiam, porque eles acampavam, faziam os piqueniques, cantavam, e até chegar na cidade onde tinha o templo, onde eles iriam participar das festas. E essas festas duravam vários dias, crianças. E não é Páscoa igual com chocolate igual é aqui, não. Era diferente. Lá eles comemoravam a libertação do povo do Egito. Então era diferente, era um momento assim, festas onde eles adoravam a Deus. E olha aqui, o povo viajando, reunido, eles levavam animais, eles levavam as crianças, e Jesus, como já tinha 12 anos, então ele pôde ir, porque ele já tinha uma idade boa para aguentar caminhar. E ele foi junto com Maria, com José e com os parentes todos, familiares todos, para essa festa da Páscoa no templo. E Jesus ficou muito feliz. Jesus ficou muito feliz porque ele ia poder ir no templo, na casa de Deus, na casa do pai dele. Então ele não via a hora de isso acontecer. E eles foram, ele participou das festas, ficaram ali vários dias. Gente, se vocês escutarem um barulhinho aí estranho, é porque no apartamento em cima aqui tá tendo uma obra. E aí não tem jeito. Se eu gravar de manhã, se eu gravar de tarde, vai ter esse barulhinho aqui de obras que estão construindo aqui em cima, tá? Mas ignora o barulho, vamos para a nossa aula. E eles participaram da festa. Chegou na hora de ir embora, Maria e José saíram bem tranquilos, juntou lá no meio daquele povo todo e foram indo embora. Depois de um dia de viagem, pensa, um dia de viagem, aí que ela lembrou, cadê Jesus? Aí José, é mesmo, cadê Jesus? Aí Maria, ué, não tá com você? José, não, pensei que tivesse com você. Sabe aquela história? Que a mãe pensa que tá com o pai pensa que tá com a mãe, pensa que tá com o tio, pensa que tá com a prima, pensa que tá com o primo, e não foi ver, não tava com ninguém. Cadê Jesus? E procurou por todo mundo, ó, a Maria ali desesperada. Foi no meio das crianças, foi no meio do pessoal todo, e cadê? Nada de Jesus. Desesperou. Voltaram lá para a cidade e começou a andar para todo quanto é canto, procurando, desesperado. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E procurava num lugar e procurava no outro. Aí até que resolveram ir no templo de novo. Quando chegaram lá, gente, eles ficaram 3 dias procurando Jesus. 3 dias. Já poderia dar por desaparecido, né? Mas não sabe onde ele estava? Lá no templo, na igreja, conversando, sabe com quem? Pensa que ele estava brincando, fazendo bagunça com criança? Não. Ele estava conversando com os sábios, os homens mais inteligentes, os estudiosos, e falando, sabe, sobre o quê? Sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E ele estava ali falando coisas que aqueles homens estavam admirados, porque ele dizia coisas que nem eles sabiam, tanto que eles estudavam, tanto que eles liam, e eles não sabiam o que Jesus sabia. Eles ficaram admirados. Então, ali Jesus ficou, Jesus dormiu, Jesus comeu e continuava o dia inteiro estudando a Bíblia com esses homens. E nem viu o tempo passar. E ali ele estava feliz, porque era isso que ele mais gostava de fazer. Falar sobre Deus, sobre o Pai dele, sobre a salvação, sobre libertação, sobre o amor de Deus. Isso era o que mais importava. Aí Maria, como boa mãe, né, já chegou querendo ficar brava. Jesus, como é que você faz isso com a gente? Nós estávamos te procurando por toda parte. Jesus olhou para ela e falou, mas por que estava me procurando? Era só vir aqui. Você não sabe que me convém estar na casa do meu pai? Aí ela ficou meio assim, sem entender. Mas Jesus era o Filho de Deus, ele estava na casa do pai dele, estudando a palavra do pai dele e ensinando aqueles homens que depois ensinariam outras pessoas. Aí Maria pensou, Jesus é diferente e ele tem uma missão, 12 anos, e ele já sabia muita coisa, com 12 anos.
Então, crianças, o que essa história, eu vou deixar Jesus aqui. O que essa história, deixa eu só tirar uma coisinha que apareceu aqui. O que essa história nos ensina? Nos ensina como é importante estudarmos a palavra de Deus, como é importante irmos à casa de Deus, como é importante aprendermos sobre Deus. Se Jesus, que era o Filho de Deus, que era correto e tudo, ele estudava sobre o Pai dele, quanto mais nós, que somos pecadores, porque Jesus ainda era correto em tudo que fazia, mas quanto mais nós, que precisamos muito de Deus. E crianças, tem tantas formas de estudar a palavra de Deus, de aprender sobre Jesus, que é a coisa mais gostosa, porque olha, nós adultos usamos muito a Bíblia, que é cheio dessas letrinhas, né? Mais complicadas, às vezes não tem desenhos. E às vezes vocês podem olhar assim, ai, mas eu não consigo ler, eu tô aprendendo a ler. Sem problemas, porque hoje é tudo muito fácil, crianças. Tem tantas opções para vocês, de todas as idades. Eu tenho aqui até alguns exemplos. Olha, tem Bíblias para criança, cheio de desenhos, cheio de gravuras, onde vem tudo muito resumido. E vocês podem aprender da palavra de Deus. Vem livrinhos de historinha. Tem livros de historinhas, ó. Esse é sobre José do Egito. Tem esse sobre Daniel. Enfim, tem Bíblia até com quebra-cabeça. Tem aqui histórias e o quebra-cabeça para montar. Você pode aprender a história, tem ali a historinha contada, escrita, e ainda você monta o quebra-cabeça. Gente, eu não estou fazendo propaganda de livro, tá? Eu estou aqui dizendo para vocês, crianças, que existe muitas oportunidades, muitas possibilidades de vocês estudarem a palavra de Deus e uma forma muito gostosa de aprender a palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Aprenda. Não gaste seu tempo só com outras diversões. Isso aqui é muito bom, isso é muito precioso. Estuda a palavra de Deus, leia as historinhas, aprenda as histórias, porque tem tanta coisa para aprender. E é tão bom saber sobre Deus, é tão bom ter a presença de Deus na vida da gente. E vai ser uma diferença muito grande. Estar com Deus, ter a presença dele na nossa vida é muito bom. Deus é nosso Pai, é nosso amigo, e o Espírito Santo, ele estando presente na nossa vida, ele é nosso consolador, é nosso amigo, certo? Crianças, vamos orar então para encerrar essa aula? Senhor, muito obrigada pelo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada porque o Senhor nos amou e nos ama até hoje. Obrigada pela tua palavra, porque temos liberdade para poder ler a Bíblia e aprender as histórias. Senhor, perdoe os nossos pecados e nos ajude a fazer a tua vontade. Abençoe a vida de cada criança, de cada família, em nome de Jesus. Amém. Crianças, boa semana para vocês. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, fica com Deus.